Bom, galerinha, dando continuidade sobre as funções nitrogenadas, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as amidas. As amidas são compostos nitrogenados, ao qual esse composto nitrogenado, ele vai estar agora ligado diretamente à parte da carbonila. Então, quando eu falo assim, carbonilo, o que é? Carbono com dupla O. Esse composto aqui, ele é derivado desse daqui, que é a ureia. A ureia é uma substância muito encontrada na natureza, muito importante, ao qual ela é encontrada, por exemplo, na urina de animais. Ela tem a presença do grupo carbonila com 2 fragmentos do nitrogênio. Na hora que você está falando da amida, um desses fragmentos do nitrogênio é retirado para a inclusão, então, de um composto orgânico. Falando um pouquinho da ureia, ela é muito utilizada como um adubo, tá certo? Pelo fato dela ser rica de nitrogênio, a gente sabe que quando a gente aduba um vegetal é porque a gente quer que ele cresça. Então, se ele vai crescer, ele vai ter uma estrutura, então ele precisa de nitrogênio. É só se lembrar das bases nitrogenadas do DNA. Quando a gente fala de nitrogênio, é uma questão proteica, é uma questão estrutural. Então, ele se torna muito importante para essa questão do alimentar, do crescer do vegetal, tá certo? Como eu falei para vocês, a questão da amida, nitrogênio ligado a grupo carboxílico, né? E sendo que esse grupo carboxílico, ele vai estar ligado a uma estrutura orgânica aqui. Esse Rzinho aqui vai ser substituído por vários carbonos. Então, quando você vai trabalhar com o nome oficial, você tem que obedecer o prefixo, o infixo e a função. Prefixo referente à quantidade de carbonos que vai estar do lado desse grupo carboxílico, as ligações que estão entre eles e a terminação amida. As propriedades físicas que nós temos relacionadas às amidas é que elas possuem pontos de fusão e de ebulição superiores a dos ácidos correspondentes, né, que são dos ácidos carboxílicos. Isso de acordo com sua massa molecular, com o tamanho da molécula, né, com o peso dela. Vai depender também do maior número de informações ligadas aos hidrogênios. Então, quanto maior for, maior vai ser a questão da atração. Então, com isso, as moléculas elas tendem a ficar mais unidas se eu tiver mais presença de hidrogênio, ok? E também o grupo substituinte. Se eu tiver uma amina primária, ela possui mais força de atração. Então, maior força de atração, ela vai precisar de mais energia para ser transformada em outro estado. Então, quanto for, por exemplo, uma amina terciária, uma amina primária, elas serão diferenciadas por causa disso, por causa da quantidade de ramificações. Se eu tiver apenas uma, ela tem mais força, então maior energia. Se ela tiver 2 ou 3, ela tem menos força de atração, então ela precisa de menor energia para se transformar em outro estado. Aqui eu separei para vocês 2 estruturas, ao qual eu tenho o nitrogênio ligado ao grupo carbonila. E esse grupo carbonila tem 2 carbonos. Então, o nome fica como et, porque são 2 carbonos na estrutura, an, de ligações simples, e amida, porque eu tenho a função amida bem aqui. Então, eu tenho etanamina. Isso daqui é o nome usual, o nome oficial pela IUPAC. O usual a gente chama de acetanamida. Esse outro aqui nós temos o grupo amida, está ligado a essa estrutura que temos a ramificação bem aqui, que é o metil. Está na posição 2. Então, eu tenho 2 metil, prop de 3, né, da estrutura principal, an de ligações simples, terminação amida. Nesse outro caso aqui, eu tenho um diferencial. Eu tenho a amida, né? Só que essa amida, ela é uma amida do tipo secundária, porque ela está se ligando a 2 carbonos. Então, esse daqui vai ser tratado como se fosse radical. Então, vai ser o N-metil, certo? E esse daqui como se fosse cadeia principal, que é o butan, terminação amida. Agora, nesse daqui eu tenho uma amida que está fazendo as três ligações com carbonos diferentes. Esse daqui, obrigatoriamente, vai ser a estrutura principal. E esses aqui eu tenho os radicais. Um metil, porque só tem um carbono, e um etil, porque tem 2 carbonos. Ordem alfabética, N-etil. Esse mesmo N aqui é pertencente ao metil, e o nome propanamida.